Dizer aos senhores e senhoras que o nosso tema não se encerra hoje, é um tema muito profundo, muito difícil, tanto de estudar, ensinar e principalmente resolver. Eu sinceramente, não creio que nós consigamos resolver a problemática das drogas ilícitas e também das lícitas neste mundo. Na minha modesta visão, não vivemos num mundo perfeito, vivemos num mundo imperfeito, então dificilmente será resolvido. Mas tem se lutado, tem se trabalhado e não deve ser depreciado nenhum esforço que se faça para tentar amenizar o problema. Eu creio em amenizar, não em resolver. Mesmo porque é um problema de origem múltipla, são múltiplas as causas do consumo de drogas, do consumo dos entorpecentes. Eu sempre digo, se há quem fabrique, é porque existe quem compre. Ninguém fabrica nada para jogar fora. Quem produz alguma coisa, produz para venda, para ter retorno financeiro. E o mundo das drogas vive disso, do retorno financeiro que é muito alto, por conta justamente de ter quem consuma. As pessoas, por diversos motivos, optam por esse caminho do uso das substâncias entorpecentes, ou psicoativas, como se fala, e é um caminho complexo, geralmente sem retorno. Claro que existem pessoas que conseguem abandonar, mas se formos comparar o índice dos que abandonam para os que continuam e até morrem, a diferença é muito grande, muito gritante. E nós acreditamos, enquanto educador, que o caminho é a educação, o caminho é a informação, o caminho é a melhora das relações sociais, principalmente na família. Então, a gente vê que para combater drogas, precisamos tratar de família. Eu creio que até em um primeiro momento. Famílias estruturadas, equilibradas, independente da condição social, elas têm uma tendência maior a que os seus membros não se envolvam nesse tipo de situação. Famílias desestruturadas, embora às vezes riquíssimas, levam os seus componentes muitas vezes a buscarem em drogas aquilo que não conseguem ter no seu lar, no seu dia a dia, enfim. É muito complexo, é multifatorial. Países ricos vivem esse problema, países pobres vivem esse problema, então é uma situação realmente muito complicada. Façamos a nossa parte, como aquela história do beija-flor que joga uma gotinha de água no fogo da floresta para tentar apagar, né, e alguém diz: "Você não vai conseguir", ele fala: "Eu estou fazendo a minha parte". Então, façamos a nossa parte nesse imenso incêndio que é a produção, venda e consumo de drogas nesse planeta assolado pelo mal. Mas vamos lá, vamos adiantar. Hã, nós começamos, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Passou aí a tela, aqui não está passando para mim, só aparece o primeiro slide. Ah, agora Será que passou. seria Passou. interessante Agora foi agora para vocês? Passou? passou, sim, passou. Pronto. Então vamos lá. Beleza. O uso de drogas não é uma coisa nova, não é uma coisa recente. Isso existe, como diz o povo antigo, né, desde que o mundo é mundo, como falava o pessoal da antiguidade. Eh, as civilizações mais antigas das quais temos registros, elas já faziam uso de substâncias que alteravam a percepção, alteravam, o modo de enxergar o mundo, por vários motivos. Desde a cura física de problemas de saúde, passando pelas experiências místicas, né, as chamadas experiências espirituais, a conexão com seres superiores, ou muitas vezes apenas como lazer. Embora no passado esse uso ele era muito restrito. Na questão do uso religioso e terapêutico, os pajés, os xamãs, enfim, aquelas pessoas detentoras de um conhecimento maior nessa área, elas faziam esses rituais usando produtos que alteravam a percepção e
O objetivo era quase sempre curar, aliviar os males, afastar os espíritos do mal, enfim, na cultura desses povos, diversas funções. Não era um uso liberado indiscriminadamente, muito pelo contrário, era muito restrito, era um conhecimento passado de pai para filho, geralmente, né? Ou aquela pessoa, quando chegava perto do fim da vida, ela já havia preparado alguém para assumir o seu lugar, e esse conhecimento ficava muito restrito. Eh, os efeitos sociais, tanto objetivos, como de curar, de dar alívio espiritual, como subjetivos do uso de droga, ele tem muito a ver com esses contextos. Os contextos de cada sociedade, de cada tempo, de cada cultura, e eram ou não controlados formal ou informalmente, né? Tanto pelo uso de leis, quanto pelo o uso restrito por conta dessas pessoas. Eh, como eu disse, havia princípios, havia regras, a coisa não corria frouxa. E era comum haver restrições. Essas restrições tinham a ver muitas vezes com idade, com o gênero. Geralmente aos homens eram permitidos mais do que às mulheres, e principalmente classe social. Sempre houve as classes que dominavam, mesmo dentro de uma tribo, né, tem aquele grupo que domina, e as culturas desenvolvia, cada uma delas desenvolvia sua maneira de usar, suas regras, seus costumes, e havia algum tipo de fiscalização, seja de maneira formal, por leis que eram criadas para esse fim, seja pela vigilância, digamos assim, ou controle informal, que era a própria pressão da sociedade que não admitia as pessoas se comportarem de maneira diversa do status quo do momento ou da época. Continuando, vemos aqui um card em que ficou bem legal os registros daquilo que eu acabei de citar para os senhores e senhoras. Já há mais de 5.000 anos antes de Cristo, já se fazia o uso de substâncias, digamos assim, entorpecentes, que alteravam a percepção, alteravam a visão de realidade. Um dos primeiros foram as bebidas alcoólicas, e logo após as bebidas alcoólicas com alguns conteúdos geralmente de plantas, não é? Ou até mesmo fungos. Nesse card que vocês terão à disposição, vocês estão vendo diversas épocas, né? 4.000 anos antes de Cristo na China já se usava maconha. Claro, não como se usa hoje, repito, insisto. Na Grécia também, o cânhamo, né, que é uma planta da maconha, era usado. Quando o Colombo chega às Américas, América do Central, do Norte, ele já encontra ali os indígenas usando o tabaco. É muito famoso o cachimbo da paz, né, que era usado em rituais de cura e rituais de celebração ou de fechamento de acordos. Quem já assistiu filmes de faroeste, né, lembra que quando havia um acordo de paz, sentavam-se brancos e índios e se fumava o cachimbo da paz. Tem até uma analogia um tanto quanto nefasta, né, nesse cachimbo da paz. Tem até uma música com esse tema e tal. Mas o cachimbo realmente era usado o tabaco, na folha do tabaco, e o ritual era uma coisa esporádica, de momentos. Eh, na América Central e do Sul, nós já tínhamos a coca, ou a folha da coca, que até hoje o pessoal nativo tem o costume, né, de mascar a folha da coca, seja para efeitos anestésicos, seja para reforçar, as energias, e por aí vai. As drogas modernas, elas surgem no final do século XIX para o século XX. A gente tem aí, em 38, a descoberta do LSD, né, que é o ácido lisérgico, feito de modo acidental, se pesquisa uma coisa e às vezes se acha outra, é o que acontece muito na ciência, né. Muitos remédios são pesquisados, fabricados com um objetivo e depois se descobre que ele pode ter outra aplicação, positiva ou negativa. No caso do ácido lisérgico, a aplicação foi negativa, evidente. Mas vamos lá, o que é droga? Estamos falando muito, mas vamos a uma definição de droga. A definição clássica da Organização Mundial de Saúde, seria qualquer substância que não é produzida pelo organismo e que tem a propriedade de atuar sobre um ou mais de um sistema
e produz alterações no seu funcionamento. Então, essa é a definição clássica que a Organização Mundial da Saúde dá para o que é droga. Evidentemente que uma medicação pode ser considerada como uma droga, se ela altera o funcionamento dos sistemas corporais, se ela tem uma ação sistêmica, ela pode ser considerada, sim, uma droga. Então, remédio é droga? A resposta é sim. Medicações são drogas, seja elas naturais ou sintéticas, se alteram o funcionamento dos sistemas corporais, podem ser classificadas como drogas. É evidente que aí nós temos uma diferença entre as drogas lícitas e as ilícitas. Então, substâncias que são usadas para efeitos terapêuticos, elas são classificadas como drogas medicamentosas ou medicamentos. E aquelas que causam prejuízos ao corpo, malefícios à saúde física ou mental, ou psicológica, são consideradas como venenos ou tóxicos. É interessante que a gente ressalte que existem medicações que podem atuar tanto de uma forma quanto de outra. Pode atuar com efeito terapêutico, promovendo bem-estar e cura, como pode efetuar com efeito tóxico, efeito que vai, de alguma maneira, aludir ao mal-estar, ao prejuízo para o corpo. A diferença é somente dosagem. Aliás, alguém já disse, né? Que a diferença entre um veneno e um remédio é a dosagem. E, às vezes, é uma linha muito tênue, muito fina, que separa uma coisa da outra. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Eu estou falando, não sei se estão me ouvindo. Me dá um feedback aí. Bem aqui, Sim, 100%. Perfeito, perfeito. Ótimo. Qualquer coisa me sinalize. Não estamos ouvindo, caiu a conexão. A gente está aqui, eu estou olhando para a tela, então não estou percebendo vocês aí. Bom, vamos lá. As principais drogas que alteram ou são usadas para alterar o funcionamento cerebral, causando modificações, né, no estado da pessoa, são conhecidas como substâncias psicoativas. Claro que nem todas as substâncias psicoativas, como algumas pessoas entendem, provocam dependência. No entanto, substâncias que estão presentes em muitos, digamos assim, produtos de uso doméstico, de alguma maneira, elas podem vir a causar dependência. Nós temos, no nosso contexto, como público-alvo especial, os adolescentes. Os adolescentes, eu estou abrindo um parênteses aqui, porque é o nosso público-alvo, né? O público mais procurado, mais, digamos assim, arregimentado por as pessoas que fazem esse comércio ilegal de drogas, são os adolescentes. E hoje, cada vez mais, até crianças também. A adolescência, porque é um período muito interessante, não vamos aqui discorrer sobre a adolescência, mas só tocar aqui alguns pontos rapidinho. É uma fase de mudanças, é uma fase em que a presença dos amigos como influenciadores de comportamento e opinião é muito forte. Dizem que até os 7 anos, os pais são os heróis dos filhos. Dos 7, 8 até os 13, 14, muitas vezes são os professores, principalmente os professores de excelência. Um dia serei um. E, a partir daí, entram as amizades, os amigos. E é uma fase complicada, porque essas interferências e influências externas, elas tomam um papel primordial, como quase que verdade absoluta na vida desse público, desses adolescentes. E por isso eles se tornam mais vulneráveis a todo tipo de interferência nefasta. Tem o lado bom, uma boa interferência, uma boa companhia, um bom relacionamento, e aí entra a importância da família, da confiança nos pais, se torna crucial nesse momento para combater o lado ruim que pode aparecer. E esse contexto social, esse contexto colegial, digamos assim, de vizinhança, de meio onde está inserido, isso vai contribuir muito para um desvio de conduta, digamos assim, de muitos desses jovens. Por natureza, a adolescência é um período de experimentação, e essa experimentação, infelizmente, que é uma coisa natural, leva muitos jovens a
adotarem um comportamento que a gente chama de risco. Muitos e muitos. Por exemplo, na questão sexual. Hoje em dia, cada vez mais cedo, inicia-se a vida sexual. Pasmem, senhores e senhoras, eu tenho e tive alunas de 11 anos grávidas, meninas, né, crianças, de 11 anos, 12 anos, que já são mães. Numa determinada cidade que eu atuo na área de supervisão escolar, nós temos meninas na escola de 12, 13, 14 anos que falam em, abre aspas, meu marido, meu homem, fecha aspas. Nesse nível, né? Você vai para casa, vou falar para o seu pai, se teve um comportamento ruim. Hoje eu não moro com meu pai, eu moro com meu marido. A expressão é essa. Então, pasmem que realmente é uma situação extremamente complicada. E aí, além do sexo, vem também o consumo de bebida alcoólica, o uso do tabaco, e por aí se leva ao uso de outras substâncias chamadas de psicoativas. Observem nessa ilustração que eu compartilhei aqui, o que é que chama a atenção de vocês, além, é evidente, do uso dessas substâncias? O que é que ele chama? Sim, o que mais? Observem as fotos e me digam o que é que chama, o que é que está subentendido aqui nessas fotografias. Amizades. Sim, Aqui, exatamente. eu percebi também que tem diversos tipos de drogas sendo usadas ali. Desde a Sim, bebida alcoólica, a cocaína, né, o cigarro, que ainda aí entra o comum, entra a maconha e outras drogas às vezes, né? sim, perfeito. Muito bem, vocês entenderam o propósito da fotografia, ou das fotografias. Percebam que existe sempre um grupo. Pegando o cigarro e a cachaça. Um grupo. Existe uma coisa que em psicologia, um aspecto em psicologia que se chama espírito de manada. Não sei quantos já ouviram falar disso. O espírito de manada a gente observa no mundo animal. Como biólogo, é uma coisa que eu entendo muito bem. Percebam que, no meio da savana africana, usar um exemplo que é mais conhecido, um animal, um antílope, um parente do nosso veado, ele está ali comendo, mas percebam que eles não comem parados. Nenhum animal que é natureza, pode responder. Adolescente, né? Usando. Ele come um pouquinho aqui, um pouquinho. Sim, o que mais? Sempre atende. Ele chama a atenção nessas três ilustrações. E se de repente se pode responder. Adolescente, né? Usando. Sem motivo nenhum. E sim, o que mais? Sai disparada, toda a manada sai junto e disparada. Observem as fotos e me digam o que é que chama, o que é que está subentendido aqui nessas fotografias. Que é o famoso disparada, toda a manada sai junto e disparada. Observem as fotos e me digam o que é que chama, o que é que está subentendido aqui nessas fotografias. Que é o famoso disparada, toda a manada sai junto e disparada. Observem as fotos e me digam o que é que chama, o que é que está subentendido aqui. As fotos e me digam o que é que chama, o que é que está, digamos assim, subentendido aqui. As fotos e me digam o que é que chama. E um diz, pega uma pedra e joga numa lâmpada de um poste ou numa vitrine, e todos pegam pedras e fazem a mesma coisa, mesmo entendendo que é um comportamento errado, criminoso, mas para não ser uma nota dissonante no grupo, ele vai nessa, para não ser, digamos assim, taxado como fora do grupo. Isso é parte da necessidade de aceitação que o adolescente tem, de fazer parte do grupo, que pode ser um grupo de jovens na igreja, como pode ser uma gangue na rua, no bairro, na cidade em que ele mora. O importante é ele se sentir aceito, se sentir valorizado. E isso perpassa muitas vezes por uma falta de valorização, de acompanhamento por parte das famílias, por parte das entidades governamentais, por parte da igreja. Eu não falo só de igreja adventista, igreja de um modo geral. Nós, às vezes, deixamos nossos jovens muito soltos, não temos compromisso mais efetivo com eles, e isso muitas vezes leva a desvio de comportamento, justamente pela necessidade de sentir-se aceito, querido, protegido, enfim, ter uma identidade. É uma época de busca de identidade, e muitas vezes o grupo dá essa identidade. Nós já temos psicólogos aqui no grupo, se alguém que tiver e quiser colaborar, fique à vontade. Eu sou psicólogo, eu sou biólogo.
mas a experiência com a educação nos mostra essas realidades. Muitas vezes realidades que não estão nos livros, nem de psicologia. Nós vamos para frente. Eu tenho aqui uma pesquisa, eu fiz questão de deixar ela, não atualizei. É uma pesquisa de 2016, já temos alguns anos, né? Ah, e que foi feita uma espécie de censo escolar com relação à saúde dos jovens e muitas informações importantes foram pesquisadas e sintetizadas, sistematizadas a partir desse levantamento. E os dados são impressionantes. A gente sabe que isso está subnotificado, porque nem todo mundo tem coragem de responder a verdade. Então, eu considero que esses números são possivelmente maiores do que aparecem. Segundo o IBGE, 9% dos jovens, em 2016, experimentaram maconha ou qualquer droga ilícita, como álcool, que é o mais comum, né? O consumo de maconha ficou em torno de 4%. Evidentemente, maior entre os meninos do que as meninas, mas as meninas também cada vez mais se igualam aos homens nessa ideia de emancipação feminina, inclusive nessa área, digamos assim, negativa. O consumo de maconha, de álcool, de drogas ilícitas, chega a 46%. Então, é um número muito alto. Não é, quando a gente fala aqui, aqueles que já experimentaram alguma vez. Não se está tratando aqui somente de quem usa constantemente, mas daqueles que já tiveram contato. Então, é uma coisa que a gente precisa pensar, repensar. Eu não sei quantos trabalham com jovens, quem faz esse trabalho tão importante com os gravadores jovens. É interessante que a gente tenha noção dessas coisas. Eu coloquei esse PowerPoint com texto, geralmente eu não uso texto, só praticamente um ou dois tópicos ou imagens, mas como eu queria compartilhar com vocês, então eu deixei os textos para que vocês possam ter uma base, ter umas referências no final também, para que vocês possam, quem tiver o desejo, aprofundar, ler, pesquisar sobre esse assunto. Eu tenho um material muito bom, mas infelizmente está em livro, um projeto do governo federal que eu participei, que nos mandou manuais, uma série de coisas sobre esse assunto. Mas na internet a gente acha muita coisa, é só ter o cuidado de pesquisar em sites indexados, porque nem todo site é bom, tem muita gente que defende coisas absurdas, principalmente os influenciadores ou aqueles que hoje se arvoram no direito de opinar sobre tudo. A internet nos deu essa liberdade, essa possibilidade, mas também abriu a porta para muita coisa devida profundidade. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando pesquisa na internet. Eu sempre falo isso para meus alunos, mesmo os alunos da graduação. A internet tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim, cabe nos filtrar, como diz a palavra, examinar tudo e reter aquilo que é bom. Então, procure sempre sites indexados, sites científicos, mesmo alguns médicos, nada contra os médicos, muito pelo contrário, médicos, psicólogos, enfim, profissionais de saúde, alguns têm umas opiniões que nós, como cristãos e como pessoas de bom senso, não deveríamos nem escutar, não perder tempo escutando, porque são pessoas que opinam de acordo com a moda, querem ficar bem na fita, querem estar bem com essas pessoas, então as opiniões não são as mais científicas ou as mais, digamos assim, coerentes, né? Mas vamos lá. Drogas ilícitas são aquelas que, ou melhor, vamos começar com as listas primeiro. São aquelas que a lei permite fabricação e comercialização, mesmo aquelas que não fazem bem. Por exemplo, bebidas alcoólicas, fumo, podem ser fabricados e podem ser comercializados. A proibição, tem alguém com o microfone ligado aí. Está sendo assim. Gente, vamos desligar o microfone que está competindo com a minha voz, com a minha fala. Antigamente Tem uma barrazinha embaixo, na sua barra de. e agora Tem uma barrazinha com o microfone. E aí vocês clicam nela que desliga. Ok? Obrigado. Então, como eu dizia, embora com restrições, álcool e fumo, para venda a menores de 18 anos, crianças e adolescentes, mas isso não impede que eles bebam, mesmo porque o comerciante quer vender. Já vi na porta da escola onde eu trabalho, estava esperando o transporte, e eu vi os meninos consumindo bebida alcoólica. Como assim? Um maior de idade vai até o estabelecimento, compra
e bebe junto com os menores, né? Então são as chamadas drogas lícitas. Por quê? Paga imposto, é interessante para o governo esse retorno financeiro. Todo mundo sabe o prejuízo que o álcool causa, mas ninguém se atreve a proibir. Pelo contrário, é liberado, né? E a gente vê a frase mais cínica do mundo: beba com moderação. Como é que alguém consegue moderar quando começa a beber? A moderação tem que vir antes, não beber. Mas depois que a pessoa começa a beber, fica difícil. É como você descer uma ladeira em uma bicicleta sem freio. A velocidade só aumenta. A gente tem uma circunstância interessante. Na década de 30, se a memória não me trai, os Estados Unidos criaram a famosa Lei Seca, que era proibida a fabricação e a comercialização de bebida alcoólica. Não deu certo, estimulou o tráfico, vindo principalmente do Canadá, México, e Al Capone, né, o famoso Al Capone, o gangster, enriqueceu com esse tráfico. Que as pessoas queriam beber, elas não queriam a proibição. Então, como eu digo, é uma questão, tem quem consuma, vai aparecer quem produza, não resta dúvida. As drogas listas é o álcool, o mais comum de todos, os estimulantes, né, as anfetaminas, os ansiolíticos, os produtos derivados do tabaco, né, cigarro, charuto, cachimbo, fumo para mascar, e até agora os cigarros eletrônicos, né, que apareceu essa novidade, que é tão terrível, mais do que o cigarro normal, os inalantes, né, como os hidrocarbonetos voláteis, que são derivados do petróleo, como gasolina, cola de sapateiro, que todos esses produtos são comercializados livremente. Um ou outro comerciante tem algum escrúpulo e não vende para menores. Mas a gente cansa de ver nas cidades, você vai, não sei, longe não, na sua própria cidade, eu acredito que hoje em dia é raro uma cidade que não tenha pessoas que usem drogas. Eu trabalhei em uma cidade chamada Angical, fica no oeste da Bahia, vizinho a Barreiras. Na época era uma cidade que nem telefone tinha, a gente falava com Barreiras via rádio, via PX, que não tinha telefone, mas já tinha o consumo de drogas lá desenfreado. Então eu digo, meu Deus, até aqui, desse fim de mundo, na época era um fim de mundo, né? Há mais de 20 anos, 30 anos atrás, mas já existiam os jovens lá consumindo maconha abertamente. Então, todo canto a gente vê pessoas usando, os meninos usando cola de sapateiro, usando solventes para inalação, porque são comercializados, né, livremente. As drogas ilícitas, por sua vez, são aquelas que são proibidas de serem produzidas, lícitas. Claro que a maconha, em alguns países, sua produção e uso é legalizada com algumas restrições, né, locais de uso, enfim. Mas acho que o Paraguai, se eu não me engano, legalizou, né, a produção e o consumo, com restrições também. Você não fuma em qualquer lugar, como não se fuma cigarro em qualquer lugar. Mas, nesses países, a maconha deixa de ser considerada ilícita, ok? Vamos lá. O K2, chamado também de Spice, né, foi a primeira versão vendida no mundo, que é uma maconha modificada em laboratório, né? Se tira o princípio ativo, que é o THC, tetrahidrocannabinol, e isso é potencializado. O efeito do K2, K4 e K9, eles são terríveis. Por quê? É um potencial 10 vezes maior do que a maconha natural. Então, se tira o extrato, em laboratório isso é potencializado, é produzido também sinteticamente, e a partir daí fica barato a produção e o consumo. Tem uma ação rápida, né? 5 minutos a pessoa está no pico do efeito. Como o efeito é rápido, passa logo, então há um risco maior de dependência. Para que, como se diz na gíria, o barato continue, precisa se usar de novo. Essas drogas sintéticas, inicialmente, elas, como não estão na lista das drogas psicoativas proibidas, para o traficante fica fácil, para o usuário também. E digamos que a polícia prenda, ou tente prender. Aí vai dizer, está me prendendo por quê? Está usando droga. Bom, eu estou usando, digamos, na época, enquanto não era proibida, K9, isso aqui é uma substância sintética e tal, não está previsto em lei, então não pode ser penalizado, né? Então os traficantes se aproveitam disso. Não está na lista do proibido, não pode ser preso, pode se vender, enfim. São muitas artimanhas, né, que se tem.
De acordo com os efeitos, né, com as ações no sistema nervoso central, as drogas são classificadas em depressora, da atividade mental, estimulante ou perturbadoras. Vamos rapidamente ver. Eu não sei, o pastor Abraão não me disse quanto tempo eu tenho de aula, para não ultrapassar em muito tempo dos senhores e senhoras. Já são 15h48, eu não sei até que horas eu posso ir. Pastor Abraão. A nossa expectativa, professor Romualdo, é até às 4h30. 4h30, pronto. Então, eu tenho ainda 42 minutos. Ok, vamos utilizar esse tempo de maneira sábia. As drogas depressoras da atividade mental, o álcool, os barbitúricos, benzodiazepínicos, inalantes e opiáceos. Vamos detalhar rapidamente cada um desses. Qual é, o nome está dizendo depressora, deprime, diminui, desacelera, né, a atividade mental e faz com que o cérebro trabalhe de modo mais lento, né, slow motion, como se falava no passado nos lances de televisão. Foi da época do pastor Abraão. Vamos ver o slow motion, o gol no slow motion, a câmera lenta. Então, o cérebro, não chamando-o de velho, claro que ele não é velho, é bem mais novo que eu. Embora eu tenha mais cabelo, né? É porque está raspado hoje, mas eu tenho mais que ele. Então, voltando aqui, esses produtos químicos fazem com que o cérebro trabalhe mais lentamente, reduz a atividade motora, reduz a ansiedade, causa déficit de atenção, de concentração, perturba a capacidade de memorização e a capacidade intelectual dos seus usuários. O álcool é um deles, né? O álcool etílico, o etanol, é a droga mais antiga que a gente tem notícia. Começa na Bíblia, né? Com Noé. Primeiro caso registrado de alguém que se deu mal usando bebida alcoólica, o suco da uva fermentado, né? Todo mundo sabe que o álcool ele é produzido a partir da fermentação feito por leveduras. É um tipo de fungo, Saccharomyces cerevisiae, é o famoso levedo de cerveja. Então, esse fungo ele tem a capacidade de quebrar o açúcar, transformando-o em álcool. É isso que faz o vinho e faz a cerveja. O teor alcoólico fica em torno de 10%, 15%, dependendo do tipo de açúcar, do tipo de fermentação, do tempo. E para potencializar esse efeito, a gente vai ver mais adiante, só através da destilação. Então, o álcool tem propriedades antigas, já experimentada pelo nosso patriarca Noé, para a vergonha dele e da família, e é o uso mais discriminado em termos de substância que causa problemas no cérebro de depressão, é o álcool. Por ser legalizado, isso tudo fica mais fácil. E as pessoas hoje, elas têm no álcool um elemento que, digamos assim, ajuda na socialização. Em uma festa, a pessoa que não bebe é considerada um alienígena. Como? Você é desse planeta, você não bebe? Vem para uma festa e não bebe? Sim, não bebo. Então passa a ser olhado de modo até esquisito, né? Ih, esse camarada aí, sei não, viu? Não bebe. Então, a pressão do grupo, nesse momento, se faz muito forte. E as meninas, né? Principalmente quando é homem, as meninas, mas você não bebe, velho, qual é? Sei o quê. Venha se alegar, venha se juntar para a gente. E o cara que quer fazer média, muitas vezes vai nessa, né? Experimenta e passa mal, mas na outra festa experimenta de novo, passa mal de novo e vai indo até que acostuma. E ele vai, passa a ser agora consumidor. Tem aquele consumidor esporádico e tem aquele consumidor que envereda por um caminho sem retorno, né? Que já é um caso de patologia, né? De doença. No caso das bebidas alcoólicas, a pressão do grupo ela é muito grande, muito forte e muito eficaz, infelizmente. Eficaz e eficiente. Segundo a pesquisa do IBGE, 56% dos alunos do 9º ano, vejam, alunos de 14, 15 anos. Pelo menos aqui no Brasil, não sei se estamos falando para outros países, já experimentaram e muitos são usuários constantes nas festas
E isso varia de estado para estado. No Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 68%, no Amapá, 43%. Então, veja, do norte para o sul do país, uma diferença muito significativa. Graças também à questão social, né? No sul do Brasil, as pessoas têm um nível de vida um pouco melhor, então termina também isso influenciando ao consumo maior de bebidas alcoólicas. Aqui na Bahia, que é onde eu estou no momento, eu tenho alunos do ensino fundamental 2, nono ano, que são usuários constantes nas festas. A gente vê as postagens, né? Eles fazem questão de postar fotos com um copo de bebida na mão. Isso dá uma afirmação, né, muito grande ao indivíduo, dá uma ideia de que ele é poderoso, que ele é empoderado, que ele é autônomo, que ele faz o que ele quer da vida dele. E isso causa inveja em muitos outros que também querem enveredar por esse caminho. É complicado. E o mais interessante é que a gente vê adultos na segunda-feira no trabalho comentando. Vou imitá-los. Pô, velho, esse fim de semana nós derrubamos 2 garrafas de cerveja. Ah, besteira, eu, fulano, derrubamos foi 3. Cheguei em casa morto, estou aqui todo quebrado. A expressão é essa. Então, para essas pessoas, é até motivo de orgulho dizer que se embebedou, que ficou bêbado, enfim. É extremamente complicado, porque são adultos. Os barbitúricos são substâncias sintéticas que, desde o início do século XX, têm propriedades muito parecidas com o álcool e com os benzodiazepínicos. Foram produzidos inicialmente para tratar a insônia, né? O objetivo era esse, mas a dose para efeito terapêutico e a dose letal, a diferença é muito pequena. Então, muita gente morreu por overdose desses barbitúricos. Ou muita gente que, de propósito, quis tirar a própria vida, né? Alguns por acidente, exagerado consumo, você toma um comprimido, não consegue dormir, toma 2, não consegue, toma 3, e aí chega na dose tóxica, e muita gente morreu por conta disso. Então, quais são os efeitos? Capacidade de raciocínio e concentração diminuída, o relaxamento e a sonolência, que é o que se deseja numa dosagem terapêutica, e os reflexos se tornam mais lentos. Então, são comprimidos que não se deve tomar para quem vai dirigir ou quem vai trabalhar com máquinas perigosas. Então, não é recomendável. Os benzodiazepínicos, na década de 60, a medicina começou a usar. Qual é a diferença? Era mais seguros que os barbitúricos. Então, começou-se a se usar isso para tratar as pessoas que tinham ansiedade, que tinham transtornos emocionais, psicológicos, pessoas que não dormiam bem, enfim. Mas vejam que, geralmente, essas medicações elas tratam as consequências e não as causas. Então, de muitas maneiras, os remédios químicos, não são todos, é evidente, mas muitos remédios químicos eles só trabalham nas consequências, sem se investigar ou se tratar as causas, o que torna essas pessoas eternamente dependentes, mesmo que não seja uma dependência psicológica, né? Mas uma dependência do sentido de sem isso eu não vivo, sem isso eu não durmo. E aí se toma frequentemente. Então, esses remédios levam à sonolência, claro, reduz o estado de alerta, falei da questão das máquinas, dificultam, as pessoas que estudam não devem tomar, quem quer estudar não deve tomar, porque dificulta a memorização, o aprendizado, e, obviamente, por dar sonolência, por diminuir os reflexos, afetam também a capacidade de efetuar determinados movimentos ou ações, como dirigir, como eu já disse, operar uma máquina, de repente até cortar alguma coisa com uma faca, um alimento, uma coisa, a pessoa pode se desconcentrar e cortar um pedaço do dedo fora, né? Tudo que tem que ter reflexo rápido não é o ideal usar benzodiazepínicos. Solventes ou inalantes são os depressores que não têm utilização clínica, eles são feitos para outra função. O solvente é para diluir tinta, a cola de sapateiro é para ser usada na fabricação de sapatos e outros produtos mais, mas se descobriu que inalando-as tem esses efeitos do depressor e do sistema nervoso central e passaram a ser usados, né? Tolueno, xilol, N-hexano, acetato de etila, o tricloretileno, o éter, o clorofórmio. O éter e o clorofórmio já teve aplicação medicinal.
No passado, quando não havia anestésicos como hoje, se usava o clorofórmio, né, se usava o próprio éter como anestésico. Mas, hoje em dia, não há necessidade, mesmo que eles são perigosos, mesmo usados por um médico, mas se faz hoje o famoso cheirinho da loló. Estava presente nos lança-perfumes, foram proibidos no Brasil, mas quem já foi mundano e já brincou o carnaval, sabe que o pessoal bota no lenço, né, para ficar cheirando ali, para dar aquele barato, segundo eles. Mas são de efeitos muito rápidos, curta duração, o efeito também passa logo. Por passar logo, tem que se fazer inalações seguidas, o que pode levar à destruição dos neurônios, e neurônios são células que dificilmente se regeneram, dependendo do neurônio. Sabemos que o cérebro tem uma plasticidade muito grande, e alguns neurônios assumem a função de outros, algumas áreas do cérebro, os neurônios podem ser feitos, reconstruídos, mas em muitas áreas, neurônio destruído é neurônio perdido para sempre. Isso vale tanto para essas substâncias como para o álcool também. Eu tive um professor muito interessante, doutor Silmar Cristo, ele é adventista, trabalha no estado do Texas, nos Estados Unidos, e ele diz que no hospital onde ele trabalha, quando chega pessoas com tremores ou epilepsia, que as drogas não resolvem, eles fazem um raio-x do cérebro e aparece, quando se bota a chapa contra a luz, se mostra lá, eles chamam de céu estrelado, que vai múltiplos pontinhos brancos na imagem do cérebro. Ali são cicatrizes, são áreas onde os neurônios morreram e o tecido criou um tecido fibroso, ou seja, aquelas áreas são responsáveis por alguma parte do corpo, alguma função, já estão comprometidas. Em alguns casos, explica-se os tremores e a falta de coordenação que os alcoólatras têm. As células vão morrendo e eles vão perdendo a capacidade de controlar o corpo. Okay? Além disso, nós temos a questão das lesões no fígado. Sabemos que tudo que a gente ingere vai passar pelo fígado e pelos rins. O fígado é uma imensa usina de transformação, para quem não sabe. Até canetas. Eu sempre digo para os meus alunos que ficam fazendo pseudo-tatuagens com caneta. Eu digo a eles, olha, essas canetas, principalmente as que vêm da China ou de países que não têm nenhum escrúpulo, eles usam chumbo e outros produtos tóxicos na tinta. E ao você escrever na pele com a caneta, repetidamente, a pele absorve aquilo. E como são biocumulativos, ou seja, não vai ser eliminado, isso vai se depositando, vai para o fígado, e isso pode causar sérios problemas, danos irreversíveis, né? No fígado, nos rins, na medula óssea também, enfim. A gente tem recentemente aqui no Brasil o caso dos Yanomami e outros povos indígenas que estão com alto índice de contaminação por mercúrio. Não só eles, eu vi um estudo há pouco tempo de os ribeirinhos dos rios amazônicos, onde se pratica o garimpo legal ou ilegal, estão com índice de contaminação por mercúrio muito grande. E isso vai causar uma série de problemas no sistema nervoso central, semelhante às drogas. Só um breve parênteses. Aqui a gente vê, mais uma vez, uma situação muito comum nas grandes cidades, né? Eu estive já algumas vezes, sempre que eu vou a São Paulo, estive lá algumas vezes, e toda vez que eu vou, eu ainda consigo me surpreender com cada vez o maior número de pessoas na rua, nessa situação que vocês estão vendo aí. Eu me lembro que no ano passado eu estive por lá, e eu passei ali novamente, eu sempre gosto de ir na Igreja da Sé, ali no centro de São Paulo, e uma coisa que me chamou a atenção foi o número de barracas de improvisadas, de pessoas, moradores de rua, e de pessoas nas escadarias da Catedral da Sé, usando drogas, pedindo drogas, roubando pessoas para poder comprar droga. Eu presenciei um assalto desse, o camarada arrancou a corrente de uma mulher que ia passando e todo mundo saiu correndo atrás e conseguiram pegar e bateram nele bastante. Mas roubou para quê? Para trocar por pedra de crack, né? Então, não pode ficar sem, o desespero leva a isso. Mas é uma situação complicadíssima, principalmente desses meninos de rua, filhos de pais que também moram na rua. É difícil, é complicado. Os opioides são as chamadas drogas naturais derivadas da papoula. Papoula é uma flor, vou mostrar já já. Essas drogas opioides, elas são usadas também na medicina, em alguma quantidade, mas elas também são, digamos assim, transformadas quimicamente em laboratórios, ok? Para potencializar o seu efeito. A mais conhecida é a morfina, a heroína e a codeína.
A codeína é muito usada em xaropes antitussígeno, porque ela ajuda a controlar os acessos de tosse. Okay? A heroína foi muito usada no passado, hoje nem tanto. A morfina é usada para dores intensas, pessoas que são portadoras de doenças crônicas ou terminais, como câncer. Muitas vezes os analgésicos comuns não mais dão conta da dor, então eles começam a usar a morfina, né? E em alguns casos, hoje se prova que os extratos que têm teor de THC, eles também, é o tetraidrocannabinol da maconha, eles também têm um poder de eficiência muito grande no controle da dor. Não só da dor, mas doenças, pessoas que têm doença do sistema nervoso central, doenças neurodegenerativas, o extrato da maconha, né, da cannabis, não ela fumando, mas o extrato ter retirado em laboratório. E em dosagens terapêuticas, eles ajudam a controlar crises de convulsões, de dores. Em muitos países, isso é vendido legalmente em farmácia. O Brasil tem uma resistência muito grande quanto a isso, mas é comprovado que ajuda e que não dá o famoso barato, né? É só se controlar isso pela indústria farmacêutica ou, enfim, existem alternativas aqui, existe associação de pais que tentam produzir ou tentam importar essa substância para o bem-estar dos seus filhinhos. Mas a gente vê aí que os opioides, eles deprimem o centro respiratório e pode causar parada respiratória com a perda de consciência e morte. Tem efeito sedativo. No meu tempo de jovem, era muito comum os meninos roubarem, digamos assim, os xaropes que os pais compravam, que comprava, dava para a criança que estava doente, sobrava um restinho, guardava para outra vez, e a galera tomava para dar um barato, né? Porque tem a codeína, justamente, que é um opiáceo. Aí está a flor da papoula, é esse látex, né, o que a gente chama comumente de leite. É esse látex aí que é retirado, aí vocês estão vendo os cortes, como se fosse da seringueira, nossa seringueira aqui. Então, do botão aí se tira esse látex e dele vai se refinar e obter o ópio, a heroína e a codeína. Estão vendo aí foto de uma plantação, uma flor muito bonita, não é? Mas que, infelizmente, tem esse mau uso. O segundo tipo de droga, falamos das drogas depressoras, pontuaremos agora sobre as drogas estimulantes da atividade cerebral do sistema nervoso central. Anfetaminas, cocaína e tabaco são as principais. Vão acelerar, é o contrário da outra. Enquanto a outra diminui, essa daqui acelera o funcionamento do cérebro do sistema nervoso. Aí vai dar aquele estado de alerta exagerado, insônia e aceleração dos processos psíquicos. As anfetaminas são sintéticas, são usadas sem muita restrição, ou melhor dizendo, com total liberdade, seria a palavra certa, por principalmente caminhoneiros. Se você chegar em qualquer não, estaria generalizando, mas na maioria dos postos à beira de estrada, isso foi mostrado nas reportagens por diversos canais de televisão, programas famosos no domingo à noite, mostrando como é fácil adquirir anfetaminas, que teoricamente deveria ser vendido só em farmácia e com receita, na maioria das vezes, mas os caminhoneiros compram e usam junto com café, com Coca-Cola, para justamente potencializar o efeito e ficar em estado de alerta, passar o sono, ok? E poder dirigir por longas distâncias, sem cansaço, sem sentir cansaço. É complicado, né? Porque diminui o sono, mas também diminui o apetite e dá uma sensação de energia, de força, de poder. Só que o corpo tem um limite. Chega uma hora que o efeito passa e a pessoa simplesmente apaga. O tio de uma conhecida minha, que é caminhoneiro, ele rodava daqui da Bahia, do polo petroquímico de Camaçari, para o polo petroquímico de Cubatão, em São Paulo, com aquelas carretas que levam produtos químicos. E ele conta que uma vez ele estava chegando, já estava dentro do estado de São Paulo. Quem já foi em São Paulo por rodovia sabe que a estrada, a BR, ela tem uma ponte que passa por cima da represa, eu não me lembro se é a Billings ou se é a Guarapiranga, que faz parte do sistema de abastecimento de água de São Paulo.
é uma descida no alto da montanha, o lago está no vale e depois uma subida. Ele disse que lembra quando engatou a marcha de velocidade da carreta para descer a serra. E só lembra que acordou quando já tinha subido a serra. Ou seja, ele atravessou toda a extensão da represa com a carreta, carregada de produtos químicos, dormindo. Simplesmente o corpo apagou. Por quê? Porque saía da Bahia e dirigia sem parar até chegar em São Paulo. Hoje, o Sindicato dos Caminhoneiros já conseguiu que as empresas obriguem, né, elas têm controle por via satélite, obriguem o caminhoneiro a parar e a descansar, dormir pelo menos 8 horas. Então, eles têm os postos marcados, direitinho, mas quem é autônomo não segue essa regra. Isso vale para os caminhoneiros de empresas. Vocês podem ver no final da tarde eles parando nos postos, porque se ele não parar, a empresa consegue travar a carreta via satélite. Mas então eles têm a obrigação de parar no posto para se alimentar, tomar um banho, descansar, para no outro dia, a partir de tal horário, enfrentar a estrada novamente. Mas só que os caminhoneiros autônomos não têm isso. E como eles dependem do que fazem para viver, então eles tomam mesmo isso aí abertamente. E muitos acidentes envolvendo carreteiros têm como causa justamente o uso dessas drogas, né? Veja que a pupila dilata, essa pupila dilata vai comprometer a visão, ataque cardíaco, elevação da pressão, que se o cara já é hipertenso, pode dar uma parada cardíaca, como AVE, enfim. Então, é complicado. A tendência é que o indivíduo fique agressivo, né? Está vendo aí? Ter delírio, ter convulsão, enfim, é complicado. A cocaína. A cocaína é uma droga muito usada, principalmente entre... Opa, passei aqui demais, desculpem. Entre as pessoas de classe alta, que é uma droga cara. Pobre usa crack e maconha. Pessoas que têm uma boa condição financeira usam cocaína. Muito usada no meio empresarial, quase ninguém fala, mas os estudos apontam isso. Muitos executivos, os famosos CEO, né, de muitas empresas, fazem uso da cocaína. Por quê? Porque ela dá uma sensação de empoderamento, de força, de capacidade. Aquele que é tímido, a timidez é quebrada, ele vai para uma reunião de negócios com toda a disposição, com toda a garra, com toda a força, com aquela sensação de poder que muitas vezes inibe os demais, os concorrentes, enfim. Mas é uma droga muito complicada de se tratar, extraída da folha da coca, pode ser consumida em pó, cheirada, no caso aspirada, pode ser injetada, enfim. Ou, no caso, pode ser também ingerida via oral, dissolvida em água ou em álcool, que é o que muitos fazem. E a parte mais bruta dessa produção é o crack, né? O crack é o resíduo da produção da cocaína, que pode ser fumado, e por ser fumado é mais perigoso. Chega rapidamente no cérebro e a atuação é terrível, né? Atua sobre a serotonina, que é o neurotransmissor, além da noradrenalina e da dopamina. São neurotransmissores que dão a sensação de prazer. E é por isso que é difícil um viciado largar. Porque a sensação de prazer que a droga dá, ele quer ter isso o tempo todo. E ele quer repetir, e vai se afundando cada vez mais. Principalmente pessoas que têm problemas emocionais. A droga é uma fuga, ela vai para um mundo onde ela fica bem. Quando ela usa droga, fica bem, os problemas somem, a dor some, enfim. E para ela é interessante ficar nesse mundo, por isso que é tão difícil combater. Vamos adiantar por causa do horário. O que vocês estão vendo, né? A forma injetável, a forma de aspiração. Lembrando que quem faz uso aspirado, o pó ele vai destruindo a mucosa do nariz. Com o tempo, os receptores do olfato estarão todos comprometidos e vai ficando cada vez mais difícil, né? A cocaína dá essa sensação de poder, como eu falei, excitação, hiperatividade, insônia, falta de apetite, perda da sensação de cansaço. Quem trabalha em alta pressão, digamos assim, né? Empresas que cobram muito, apertam muito o funcionário. Inclusive, a gente tem notícia de pessoas que trabalham em área de risco, como empresa de exploração de petróleo, pessoas que não aguentam o ritmo, né? O pico de trabalho é muito forte. E elas, então, recorrem à cocaína para dar essa força extra. E, por terceiro lugar, chegamos nas drogas que perturbam a atividade mental. Aí a gente tem a maconha, os alucinógenos, LSD, êxtase, e os anticolinérgicos, que vai combater justamente a acetilcolina, que é um dos neurotransmissores, né? Os anticolinérgicos são terríveis também. Produzem distorções do funcionamento do cérebro, aí vem os delírios,
alucinações, alteração do senso de percepção, a pessoa fica tateando em busca de uma coisa que ela não consegue pegar, né? A questão de espaço-tempo fica comprometido e são realmente muito terríveis esse tipo de droga. A maconha é o mais comum, é a cannabis sativa, é a planta, né, o nome científico, e suas variedades, tem as subespécies, umas mais potentes do que outras. Delas podem ser tiradas as folhas e flores para ser fumado. O haxixe, que é uma pasta, né, semissólida que se obtém por pressão da flor ou inflorescência, são um conjunto de flores. O girassol é uma inflorescência, por exemplo, só para ter ideia. Preparações com maiores concentrações de THC, né, que é tetraidrocannabinol, tem efeitos psíquicos agudos, bem-estar, calma, relaxamento, menos fadiga. Em outros casos, gera angústia, atordoamento, ansiedade, medo, enfim. Cada pessoa vai reagir de uma maneira diferente. O uso crônico vai interferir na capacidade de aprendizagem, pode chegar à chamada síndrome da amotivacional. Amotivacional quer dizer sem motivação. Esse prefixo A é o prefixo de negação. Em termos concretos, a pessoa fica lá à toa, não tem vontade de fazer nada, a vida não tem graça, fica lá prostrado, enfim. Aí acende mais um baseado, fuma, tem aquela sensação de bem-estar, depois vem aquela, enfim, largadão lá, né? Muito doido, no sentido de que não quer nada com a vida. Aí está a foto da planta, aí está a erva seca pronta para ser usada. Os alucinógenos, aqueles que vão mudar a percepção do funcionamento do cérebro, tendo várias alterações e fazendo com que a pessoa tenha alucinação e delírio. O que é alucinação? Ver aquilo que não existe, né? Nós temos aí os primários, que são os que fazem efeito com dose que não vai alterar outras funções do organismo, só mesmo ali a nível mental, e os secundários, né? Como eu falei, como os anticolinérgicos, que vai atuar também em outras funções do corpo, não só no quadro mental. As plantas com propriedades alucinógenas são muitas e conhecidas, como eu falei, desde a antiguidade. A gente tem alguns cogumelos, temos um cacto no México, principalmente o peyote, que da onde se extrai a mescalina, a jurema, que é uma planta brasileira, e muitas outras plantas, como o chá do Satdaime, né? Você já ouviu falar, né? A ayahuasca, que é uma combinação do cipó com uma outra planta lá, que tem efeitos... Enfim, eu até fui convidado para uma reunião do grupo desses uma vez, aí eu agradeci muito a pessoa, que era uma pessoa até do bem, né? Não é uma pessoa do mal, não, mas estava embarcando nessa, não, a gente reúne, é muito legal, a gente recebe seres astrais, a gente vai a outros mundos, etc. Então, as pessoas vivem muito em busca disso, né? Não se contentam com a realidade e, para fugir dessa realidade, elas vão por esses caminhos aí. Muitas filosofias também apoiam. O LSD, que foi descoberto por acidente, o desejo era de outra coisa, não era para fazer ou criar alucinações, tem efeitos terríveis, que vão de 4 a 12 horas, vejam, um efeito duradouro, praticamente metade de um dia, e ele faz com que a pessoa tenha uma distorção da realidade com relação às cores, formas e perfumes. Se enxergam cores que não existem, se vê coisas que não tem na vida real. Tudo muito psicodélico. Foi muito usado pelo movimento hippie na década de 60. Os hippies usavam muito. Existe essa perda de discriminação de espaço-tempo, alucinações que podem ser visuais ou auditivas, ou seja, a pessoa enxerga coisas, ou ouve coisas, ou as duas coisas. Pode ter sensação de medo, enxergar monstros. Teve gente que já pulou de prédio, já atirou na própria cabeça para se livrar daquele monstro que aparecia na vida dele, na frente dele. Pessoas que matam outra, enxergam no outro um agressor, um ser monstruoso que vem para liquidá-lo e ele vai para se defender e mata outra pessoa. Companheiros e companheiras que já foram mortos assim. Não que a pessoa quisesse matar ou companheiro, outra pessoa, mas ele via companheiros e companheiros que era fora da realidade. E para se defender, ele terminava atirando, ou esfaqueando, ou batendo na pessoa. É isso aqui. Existem, inclusive, artistas que pintam quadros sobre o uso do LSD. Eles usam as drogas, têm visões
como é que vocês estão enxergando aí na tela, e depois eles reproduzem isso em quadros que são vendidos e tal, enfim. Os delírios, delírio de grandiosidade, o cara se julga super poderoso. Tem casos de pessoas que tentam parar um carro em alta velocidade, eles se acham tipo assim um Superman, né? E vai para frente do carro e tenta parar o carro e terminam morrendo atropelados. Alguns acham que pode voar e se jogam do alto do prédio. Eu vou voar, voa direto para a morte, né? Embaixo. Os delírios persecutórios são aqueles que têm crise de perseguição, né? Enxerga todo mundo contra ele, a família está contra, os amigos estão contra. E o mais interessante do LSD é o chamado efeito flashback. Ou seja, mesmo após semanas ou meses sem usar a droga, o indivíduo pode voltar a ter todos aqueles sintomas, todos aqueles delírios, toda aquela experiência do uso da droga, né? Complicado. O êxtase é uma substância sintética, né, produzida no laboratório, que tem correlação com as anfetaminas, propriedades estimulantes. É muito usado por jovens que participam de raves, né, danceterias, boates, associados com álcool, ou seja, uma combinação extremamente perigosa. E muita gente tem morrido, né? Muita gente tem morrido por conta do uso de êxtase associado a álcool, à dança, e são muitas as causas. Não vamos entrar nelas aqui agora. Aqui está a foto, que é vendido nas baladas, né? Os anticolinérgicos são sintetizados a partir de plantas em laboratórios, ou são provenientes de plantas, e vão bloquear a acetilcolina, como eu falei, que é o neurotransmissor, e vão produzir efeitos sobre o psiquismo. Provocam alterações de funcionamento dos sistemas biológicos, ou seja, do corpo, portanto, são drogas que são pouco específicas. Tem também efeito de delírio, de perseguição. Depois dos anticolinérgicos, tem o tabaco, que é uma droga de maior uso hoje, depois do álcool. Por incrível que pareça, se bebe mais do que se fuma. No Brasil, hoje, principalmente, né? Eu não sei na realidade de vocês, mas aqui para nós, na minha cidade, Alagoinhas, até mesmo aqui onde eu estou hoje, em Esplanada, a gente não vê muita gente fumando, como em São Paulo, por exemplo. São Paulo é terrível. Não fuma no metrô, que é proibido, no ônibus, mas quando você chega na estação do metrô, você vê aquela nuvem muitas vezes, né? As pessoas saem loucas do metrô, do trem, para fumar. Então, eu vejo muito isso no sul-sudeste. Vi muito mais do que aqui no norte e nordeste. Posso estar enganado, mas é a minha percepção, pelo menos de onde eu andei, né? E o cigarro tem hoje um largo contrabando e é causa de doenças cardiovasculares, o infarto, o AVE, né, que é o acidente vascular encefálico, antigamente chamado de AVC, morte súbita, doenças do sistema respiratório, como enfisema pulmonar, a asma, bronquite, que é a inflamação dos brônquios, né? A doença pulmonar obstrutiva crônica, o DPOC, né, chamado, câncer, e câncer não só de pulmão, mas também de boca, faringe, laringe, esôfago, estômago, pâncreas, rim, bexiga e útero, e além de atuar na questão reprodutiva, né? Ele diminui a fertilidade da mulher, principalmente. Mulher grávida compromete a saúde do bebê, já na época da gestação, favorece abortos espontâneos, por exemplo. Existe a questão também do prejuízo financeiro, que é dado à pessoa que fuma, né? Gasta muito dinheiro com isso. E, além de tudo isso aí, a falta de resistência física, né? A pessoa que fuma não tem uma boa resistência física. Então, é complicado. E tem a questão também da família, que são os fumantes passivos. Está provado que quem mora junto, convive junto com alguém que fuma, por isso que hoje é proibido nos ambientes de trabalho, é afetado grandemente também, tanto quanto o fumante, ou às vezes até mais. Por isso que empresas hoje têm os chamados fumódromos, onde os seus funcionários que fumam vão para lá para fazer uso do seu cigarro, né? Ou charuto, ou cachimbo, enfim. Hoje em dia é o cigarro eletrônico, que é uma novidade, e muitos jovens acham isso legal, né? É aquela necessidade que eu falei, de ostentar, de parecer poderoso. Lá com cigarro eletrônico, pô, chama a atenção de todo mundo. Todo mundo quer experimentar, todo mundo quer ver, e aí a gente vai entrando nessa onda decrescente na saúde. A nicotina, que é o que causa a dependência, mas é bom lembrar que a nicotina não é a causadora principal de todos os problemas que eu citei aqui. No cigarro existem mais de 1.200 substâncias químicas diferentes.
Tudo que você queima, no mínimo, gera monóxido de carbono, que é tóxico, ou dióxido de carbono, que é tóxico. Mas na fumaça do cigarro existe muito mais componentes, até pesticidas, que são muitas vezes usados para controlar as pragas nas plantações de fumo. Isso é inalado também pelas pessoas. Depois, quem quiser, dá uma pesquisada, vai lá no Google ou outro site qualquer de busca e coloque lá produtos químicos na fumaça do cigarro. Você vai ter uma lista ali dos de maior concentração para o de menor. Um dos mais prejudiciais é o benzopireno. Eu nem botei aqui, mas o benzopireno ele é produzido quando se queima qualquer coisa. Por exemplo, quando orgânica, né? Por exemplo, a carne. Quando você assa a carne no churrasco, aquela parte que queima, aquilo ali tem benzopireno. Alguns dizem que o índice de câncer de colo de reto no Rio Grande do Sul está diretamente associado a esse hábito de comer muita carne assada. E como o benzopireno ele é cancerígeno, ele vai atuar no sistema digestivo, na parte do colo, né, provocando assim uma alta incidência de câncer de colo, de reto. Mas, enfim, são muitas as substâncias além do benzopireno. A gente vê aqui a foto, a planta do tabaco, a pessoa fumando. Hoje, muitos alunos, já 18% já experimentaram. O índice de meninos que já fumou é maior que o de meninos, mas hoje em dia está igual, praticamente igual. Uma mulher, e às vezes as mulheres são piores que os homens em alguns aspectos. A cafeína. Diga, meu pastor. Bom, vamos lá. A cafeína, que é estimulante do sistema nervoso central, que causa dependência também, e os esteroides anabolizantes, que são usados muito hoje, mais para efeito de hipertrofia muscular. Vamos lembrar que esteroides anabolizantes, originalmente, eles não são feitos para seres humanos. Os esteroides são feitos para uso em animais, cavalos e bovinos, equinos e bovinos. Se você compara a massa corporal de um boi com a massa corporal de um ser humano, por maior e mais forte que ele seja, a desproporção é enorme. Então, esses esteroides, eles são injetados, né, e podem causar doenças seríssimas, desde reações alérgicas no próprio músculo, provocando abscessos, tumores, até as doenças sistêmicas, como doenças cardiovasculares, alterações no fígado, porque tem que metabolizar aquilo ali, eliminar, ou até câncer do fígado, cirrose, alterações musculoesqueléticas, ou seja, nos músculos e nos ossos, que são indesejáveis, como a ruptura de tendões. Eu não sei se vocês lembram, os mais antigos vão lembrar de Ronaldo Fenômeno, que quando ele saiu do Brasil para jogar na Europa, ele tinha um tipo de constituição física. E quando chegou na Europa, ele foi submetido a uma carga de hipertrofia muscular exagerada. E isso levou aqueles rompimentos de do tendão cruzado do joelho que ele teve. Então, os esteroides anabolizantes podem levar a isso aí, né? E nas mulheres, pode provocar masculinização, né? Diminuir seios, crescer pelos no corpo, a voz engrossar, aumento do tamanho do clítoris, no caso dos homens, atrofia testicular e perda de libido. Então, esses esteroides são realmente as famosas bombas, né? Algo que é proibido, mas em muitas academias os próprios instrutores fazem uso e aplicam nos alunos. Qual é a ideia? A ideia é ganhar hipertrofia muscular mais rápido. A gente sabe que o músculo, para crescer, ele depende de trabalho e tempo. Você faz atividade física, você rompe fibras, essas fibras se regeneram, maiores, mais grossas, mais fortes, fibras são acrescentadas, e isso leva tempo. Mas os caras querem resultados imediatos, né? E aí usa esses esteroides. Em alguns casos, realmente dá certo, fica com hipertrofia, mas as consequências vêm com o tempo. O tempo é um senhor implacável, ele sempre vai cobrar a sua parte, mais cedo ou mais tarde. Infelizmente, para alguns é muito cedo, né? Na cidade que eu moro, o pastor Abraão deve lembrar de Picô, foi dono da primeira academia de musculação de Alagoinhas. Não sei se ainda estava aqui em Alagoinhas na época, e Picô ele fazia uso dessas bombas e teve um problema do fígado. Na época, o transplante não era, isso foi há 40 anos atrás, não era tão comum como hoje, e ele terminou morrendo
Foi um caso muito emblemático aqui na cidade, que ele foi vereador e tudo. A esposa dele foi minha aluna no curso de enfermagem e me contou a história. Então, por conta desses esteroides, ele terminou perdendo a vida com 30 anos, 30 e alguma coisa. Por conta era muito forte, ficou da água sul um fio de linha, com exagero e tudo, por conta justamente dessas consequências, tá bom? Então, evita a esteroide. A gente vê aí só uma brincadeira que eu fiz, né? Mas a foto do cara aplicando aqui é sério. Inclusive, alguns aplicam até silicone nos músculos, que é uma coisa. E o que é pior, é silicone industrial, não é silicone clínico, silicone industrial. Mas é complicado, cada um tem suas escolhas. O crack, que no Brasil explodiu, né, todo mundo já sabe, sem nem entrar em detalhes. O principal problema do crack é sua rapidez e sua alta taxa de viciar a pessoa. É uma mistura da cocaína ou do restor de cocaína com bicarbonato de sódio ou amônia. Amônia é uma substância tóxica, é bom que se diga. Amônia, na sua forma diluída, vocês podem ter até em casa, que é o chamado amoníaco, que é muito presente em produtos de limpeza de forno. Isso é um cheiro muito forte. Então, a amônia é uma substância tóxica. O nosso corpo naturalmente produz amônia, só que o nosso fígado metaboliza, transformando isso em ácido úrico, né? Nos animais, algumas espécies, em ureia, mas amônia é altamente tóxico e a pessoa inala isso indiretamente para o cérebro, não pode ter um efeito, senão aqueles que a gente vê aí nas ruas. E o final de tudo é isso daí, não é? Aí está a foto de uma pedra de crack, para quem nunca viu, né? Parece um sal, uma coisa assim, um sabão, mas isso aí é a morte que vocês estão vendo aí para a maioria das pessoas que fazem uso. Bom, a ação da droga no sistema nervoso central, já falei, né? Cocaína vai para o cérebro rapidamente, dos pulmões para o cérebro, de 6 a 8 segundos. Nas veias vai até 20 segundos para chegar. No crack vai a sensação de prazer enorme, mas como o efeito passa logo, a pessoa quer usar de novo e quer usar, e quando não tem, rouba, mata para fazer uso. Não tem fome ou não tem sede direito, enfim. Isso faz com que o corpo vá perdendo vigor até a morte, né? Os usuários são classificados em experimentadores, aquele que experimentou por curiosidade, mas não continua a usar. O ocasional, aquele que usa numa festa, enfim, ocasionalmente. O habitual, que faz uso frequente, embora com um mínimo de controle, mas já não está num bom caminho. E o dependente, é aquele que a droga faz com que ele rompa com todos os padrões sociais, com o padrão familiar, com o padrão da sociedade. Ele se isola, se marginaliza e vai para as cracolândias da vida, porque a família não aguenta, e às vezes ele mesmo se sente preso em casa, não consegue ter o que quer e vai para a rua buscar. E aí vem a magnitude do problema, algumas perguntas que eu fiz aqui. Por que há tanto consumo de drogas atualmente? Essas são perguntas para vocês discutirem depois entre vocês aí, enfim. Quem usa precisa ser tratado? A gente via em São Paulo há poucos dias a discussão sobre a internação compulsória ou não do pessoal da Cracolândia, dos cracudos, como o pessoal chama. Por lei, pode ser internado contra a força ou não? Até onde isso viola a liberdade individual dessa pessoa? Então, são questões que veja que perpassam pelo campo jurídico, né, pelo campo médico, por isso que não é uma questão fácil de resolver. Quais as causas que levam ao consumo ou ao consumo exagerado? Como eu falei no início, as causas são múltiplas e todas precisam ser discutidas. Por que algumas pessoas desenvolvem dependências e outras não? Então, são perguntas que a gente precisa conversar, resolver, entendendo que é um problema que atinge a todos. Todo mundo tem ou já teve um parente que é usuário de algum tipo de droga, seja o tabaco, seja o álcool, ou seja uma droga ilícita, ou até mesmo uma medicação que a pessoa se tornou dependente. Os antidepressivos, os remédios para dormir hoje em dia são muito, muito, muito comuns na vida de muita gente, né? Não passa sem aquilo. Então, é complicado. É um problema grande
não pode ser resolvido da noite para o dia. Aqui são pesquisas que eu botei aqui, tá? Para vocês olharem no Brasil, não vou entrar em detalhe disso aí. Quero me fechar aqui pelo tempo que eu tenho, já acabou agora. Consegui quase que fechar no tempo, mas é uma coisa que precisa ser discutida na igreja. Eu sempre digo, e às vezes eu não sou compreendido, a nossa igreja, ela, como todas as igrejas do modo geral, não só a adventista, mas todas as evangélicas e a católica também, enfim, as religiões de um modo geral, elas muitas vezes fecham os olhos a determinados problemas. E o problema das drogas é um deles. A gente precisa discutir isso, a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa que as famílias tenham ciência dessas coisas, que os pais efetivamente aprendam para que possam ensinar os filhos, mas é difícil para um pai que bebe dizer ao filho que não beba. A um pai que fuma dizer ao filho que não fume. Qual é a moral que tem? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, isso aí na lógica não funciona, porque se aprende muito mais pelo exemplo. Então, uma das coisas que a gente precisa fortalecer na família é o hábito dos pais conversarem com os filhos. Porque muitas vezes os filhos estão passando por problemas que os pais não sabem, e eles vão buscar refúgio nos grupos. E esses grupos nem sempre têm algo de bom para oferecer. Nem sempre a solução vai ser a adequada ou a melhor. Então, a gente precisa ter a confiança dos nossos filhos em tudo, para que eles se abram com a gente. Mas, para isso, nós precisamos também nos tornar dignos de confiança. Conviver. Eu hoje falava na igreja, estudando a lição, sobre tempo com qualidade ou tempo de qualidade, tanto faz. Porque às vezes a gente arruma tempo para os nossos filhos, mas não é tempo de qualidade. Então, nós precisamos, de fato, de verdade, dedicar tempo àquilo que nos é mais caro. Às vezes a gente se preocupa em dar roupa, em dar celular, em dar brinquedo, em dar viagem de férias no final do ano, mas não damos o mais importante, que é a nossa companhia. Eu errei muito nesse aspecto como pai, e dou a minha mão à palmatória, mas procurei corrigir, procurei estar presente com meus filhos, jogar bola com eles, fazer o culto familiar, mas mesmo assim ainda errei bastante. Imagine, quem não faz nada disso, quanto está errando. Então a gente precisa voltar-se para esse tipo de discussão na igreja. Porque quem está hoje em pé, cuide que não caia, diz a palavra. E nós precisamos ter esse cuidado, né, de nos informarmos e partilharmos essas informações, discutir isso em grupos, em encontros de casais, por que não? A gente pode discutir só a relação do casal, mas precisamos discutir também a relação com os filhos, a relação dos nossos jovens na igreja, o que é que eles estão fazendo, o que é que eles estão construindo do seu tempo útil, né? Ou muitas vezes que se torna inútil. Hoje as redes sociais estão aí, levando os jovens a aceitar desafios como o da baleia azul e outras coisas mais, e a gente vê que a influência da internet ela é forte. Nós precisamos habituar nossos filhos a não se tornarem dependentes de internet. Hoje a internet virou a grande escravizadora de homens, mulheres, jovens e crianças, inclusive de crianças bem pequenas, bem novas, porquanto oferece um prazer múltiplo, colorido, sonoro, mas que não preenche muita coisa, né? Não preenche nada, na verdade, muitas vezes. Embora também seja um campo promissor para estudo, ensino e aprendizagem. Tudo depende de como se usa, né? Como eu digo sempre, uma chave de fenda, quem a criou, imaginou alguém apertando e folgando parafusos, não enfiando ela no coração de outro e matando. Mas pode ser feito? Pode. Então, a internet é assim, né? Pode ser uma chave de fenda que aperte parafusos ou uma chave de fenda que mate pessoas e famílias. Temos que nos voltar para isso. Com isso, com 7 minutos além do tempo regulamentar, foi a prorrogação, não cheguei nem a 10, pastor Abraão. Eu encerro as minhas considerações aqui, esperando que tenha conseguido, nesse tempo, passar alguma coisa para aqueles que estão participando. E, pastor, prossiga, câmbio. Tá bem? Professor, ora por nós, por favor. Pois sim. Bondoso Deus, eterno Pai, louvado, exaltado, glorificado seja o teu santo nome, exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, bendito seja o Espírito Santo que nos conduziu nesse estudo nessa tarde, e pedimos ao Pai que o que aprendemos não seja em vão, que o Senhor nos ajude a pôr em prática
nos ajude a orientar outros e, com o conhecimento que estamos obtendo nessa formação sobre saúde, possamos levar nossa vida a um melhor andamento e também compartilhar com outros, para que possam também cuidar-se fisicamente e, sobretudo, cuidar-se espiritualmente. Fica conosco nesse restante de sábado e essa semana que daqui a pouco vai começar, que seja guiada por ti e que tudo que viemos a fazer, de alguma maneira, honre o teu nome, glorifique o nome do Senhor Jesus, exalte o teu Santo Espírito e edifique o nosso próximo e a nós mesmos. Pedimos em nome de Jesus. Amém.